Turma de pé, 1, 2, 3, 4. Sentido? Permissão, senhora. Magnífica, excelentíssima professora de ensino religioso. Permitido. Eu, aluno CMTO Carlos Eduardo, da turma 82.01, xerife. Apresenta a sala com efetivo de 28 alunos, sendo 27 presentes e um faltoso. Mulher orar! Mulher ora, senhor! A hora é o segmento de tempo equivalente a 60 minutos. É a 24ª parte do dia solar, ou o tempo que a Terra precisa para girar em torno do seu próprio eixo. E a hora não é antes da hora, depois da hora também não é a hora. A hora é agora, do inglês de timer is now, do espanhol la hora é a hora, do venezuelano 80 do 80, do árabe rama, do japonês mukutu, e a hora é exatamente 10 horas, 5 minutos, 27 segundos, 28 segundos, 29 segundos, 30 segundos, senhor! Permissão, senhora, para me retirar! Tem. Turma, descansar! Sentados, 1, 2, 3, 4. Gente, olha, vocês entendem aí a diferença? Eu não sou contra a disciplina em sala de aula. Eu, como professor, sou a favor. Tem muitos alunos, realmente, que não têm educação em casa e precisam de orientação. Outra coisa é o exagero da doutrinação. Quando você vê crianças repetindo coisas que parecem não serem normais, né? Parece que é uma coisinha meio amalucadinha, que a gente fica preocupado com isso. Para que isso? Imagina uma menina ter que repetir essas coisas todinha para dizer 1 hora. Que horas tem? Ah, a hora é agora, não é depois, não é naquela hora, não é agora. Isso não é normal, gente. La hora, quem tem o espanhol, la hora, do inglês, the time. Para que isso? Eu vejo alguma coisa assim de útil nisso? Sinceramente, eu acho isso ridículo. Simplesmente ridículo. Então, é uma coisa, e eu lembro das crianças marchando com arminha e gritando mito Bolsonaro. Então, é uma coisa ridícula. Eu acho que essa disciplina para os militares é ótima. Os militares, você quer ir os militares para atirar, para matar, mas veja, para aluno, para ficar falando isso, é como se fosse uma pessoa... E olha o andar, para que ele andar exagerado? Ande normal, o máximo, mas para que tem negócio todo que... Não, isso é ridículo. Eu não vou... Ai, foi maravilhoso, adorei esse negócio, detestei, achei ridículo. Disciplina é uma coisa. O exagero que se traz é outra coisa. Você cria pessoas não para pensar, pessoas para repetir. Fica chato, ridículo, patético, idiota. Entendeu? Me desculpem. Mas uma coisa é disciplina. Outra coisa é doutrinação. E doutrinação militar bolsonarista está se confundindo. Outra coisa é que a gente confunde disciplina militar com educação. Disciplina militar com educação. Você acha assim, ai não, mas se eu frequento uma escola militar eu vou ser certinho. Aí eu vou ficar, não! Eita, eu sou aqui em Santa Lei, aluno do Colégio Adventista de Manaus. Eu tenho 50 anos e quero dizer que estou numa aula de História do Brasil para todo mundo. E agora, senhora magnífica, reitora, professora, vocês entendem a diferença entre disciplina e educação? Vocês entendem isso? Aí as pessoas que são mais saudosas dizem, ai, mas eu gostava do tempo que a gente se levantava e o professor ficava lá. Disciplina é uma coisa. Eu também adorava aquele cenário de respeito. A gente gosta, mas veja, não são os professores militares que ensinam em escolas cívico-militares. São professores normais. O que eles levam lá para dentro é o militarismo e a disciplina militar, que é Sabe o que acontece? O Bolsonaro, com esta mania de dizer, ai, os professores comunistas, os professores doutrinam. Então veja, ele dizia que os professores doutrinavam dentro das escolas,
E agora, ele então diz assim, já que os professores normais doutrinam, porque para o Bolsonaro tudo é doutrina. Se você fala de Hitler, está doutrinando. Se você diz o que é comunismo, está doutrinando. Se você fala o que é capitalismo, está doutrinando. Ninguém pode saber. A gente tem que seguir a cartilha deles. Então tudo para eles é doutrina. Você não pode ensinar história que está doutrinando. Você não pode ensinar filosofia que é comunismo. Tudo é comunismo para eles. Então para eles falam assim, então vamos colocar os militares lá dentro, aí a gente vai doutrinar do nosso jeito. Qual é a doutrina dele? É repetir. É ficar... sabe o que é bataloguear? Batalogueia é o fato de ficar repetindo como papagaio. O papagaio fica... Olha, cara! Olha, cara! Eu estou aqui! Eu estou presente! Nós estamos... Olha! É repetição. Isso não é inteligência. Isso não é sabedoria. Isso não é educação. Isso é doutrinar a pessoa para repetir como qualquer soldado faz. Cabo fulano de tal! Não sei o que! Presente, senhor! Outra coisa que a gente tem que saber, eu como professor digo uma coisa para vocês. As escolas militares não são boas? Olha, as escolas militares têm sido boas por quê? Porque normalmente são elitistas. Você faz um processo, não é? E só passa normalmente lá nas escolas militares aqueles filhinhos de papai que tem o tempo integral de escola, que você fez o pré-vestibular, que você fez cursinhos que tinha dinheiro para pagar. Aí a elitista passa. Aí não é que a escola seja maravilhosa, é que aqueles que entraram lá dentro já são maravilhosos, do papai e da mamãe. É preciso a gente saber diferenciar disciplina de educar para a vida. Uma educa, não é? Tem multifocal, multidisciplinar, a outra doutrina. E faz você só ser robozinho. Aí ser robozinho. É bacana, por quê? Porque todo pai quer que o filho seja assim. Todo professor quer que o aluno seja quietinho e fique lá. Sim, senhor! Não, senhora! Você entendeu? Eu não entendi, querida professora. Estou neste momento vendo o Critica Brasil que fala a verdade entendeu? Estou assistindo a televisão, onde estão passando mensagens e também estou olhando a câmera aqui na minha frente. Atrás de mim está o estúdio, que é uma placa, umas coisas que são para agradar aos olhos daquele que vê. Repetições. Disciplina é boa, mas não educa. A verdade, veja, se os doutrinadores, são duas coisas que eu vou perguntar para vocês. Se a escola militar, veja, não estou falando de escola militar, porque conheço muitas escolas militares ótimas, não é? Mas se esse programa cívico-militar é para educar ou para bolsonarizar as escolas? É para bolsonarizar. O Bolsonaro não fez isso para educar ninguém. O Bolsonaro fez isso para levar o bolsonarismo para dentro das escolas. Tanto é que eu mesmo presenciei o bolsonarismo dentro das escolas e a criança falando de mito. E as crianças fazendo arminha, exaltando o Bolsonaro. Então não era papo de educar, era para doutrinar no bolsonarismo. E outros dizem assim, olha, se a educação militar é tão boa, por que o Bolsonaro é tão burro? Por que ele é tão imbecil? Ele foi à educação militar, mas é um grande imbecil. O Pazuello. Que metecato do Pazuello. Olha a merda que ele fez na saúde. Gente, cada um no seu quadrado. Polícia é para estar na delegacia, é para estar nas ruas, não é? Militar é para estar nos quartéis, é para estar nas fronteiras. Cada um no seu quadrado. As pessoas foram preparadas. As escolas precisam de reforma, de pedagogos, de professores preparados para aquilo, de disciplina, é lógico, mas sobretudo de educação e não de orientação doutrinária. Porque aí o bolsonarismo diz assim, mas os professores comunistas estão doutrinando. Mas peraí, se eles dizem que os professores normais doutrinam, então a doutrina seria a favor do não sei o que de gênero, a favor da sociedade mais tolerante, para entender do gênero. Pô, não prestou. Não tem nada a ver com isso. São mentecatos, imbecis, sugadores de mente, que inventam essas coisas, roubadores de almas,
que inventam isso para doutrinar. Eles dizem, queremos escola sem partido. Por quê? Porque eles querem colocar o partido deles. Porque a escola estava sem partido, mas eles querem colocar o deles lá dentro. Tá perfeito o presidente Lula fazendo isso. Agora tem que valorizar os professores. Valorizar o professor, fazer o professor realmente ser não somente um orientador na sala de aula, mas sobretudo uma pessoa que as pessoas respeitem. E os pais começam isso. Porque são os pais que doutrinam os filhos em casa. E aí eu recebo lá, porque quem educa não é a escola. A escola passa as matérias. A educação, o civismo, a ética, o respeito, são os pais que têm que ensinar. Então tem muito pai que joga para a escola a responsabilidade de educar filho para a vida. Nós não temos isso, não temos matéria. Vou te ensinar o filho a ser educado. Não existe isso. Aí o filho já entra, já é bolsominion em casa, vai ser lá dentro da escola. Você é um filho patife. O pai é patife, o filho é patifinho ou patifão. Entendeu? Então, não confunda isso. Porque se a doutrina comunista, por que a maioria é capitalista? Por que é um país não é tão que as pessoas odeiam tanto? Então não é a doutrina. Você passar disciplina não tem nada a ver com doutrina, né? Aí, se esses bolsonaristas quiserem, veja, tem muitas escolas militares que são ótimas. Mas por causa do quê? Da disciplina? Simplesmente por causa da disciplina, não. A disciplina, ela ajuda. Você dificulta a entrada das pessoas populares, da população, e você coloca somente os filhinhos de papai lá para dentro. Aí é muito fácil, porque o filhinho de papai foi preparado. O filhinho de papai, porque todo professor sonha em ter somente alunos bonzinhos, alunos que não façam barulho, alunos que não reclamem, alunos quietinhos. Então, é aquele aluno canta aquela música do Pink Floyd. Ei, DJ! Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Dona Chica admirou-se. Hey, Chica, deixa o gato em paz. O gato não faz mal a ninguém. Olha, gente, para tirar um pouco, né? Para tirar um pouco esse peso do bolsonarismo, meu Deus do céu. Vocês querem ver uma coisa? A diferença entre educação e disciplina? Educação, eu não preciso ser papagaio para ficar repetindo. Retrata bem, olha isso. Presta atenção nisso. Isso é numa escola desse estilo. Olha só, né? Olha as palavras. Olha as repetições. Tudo decorado. Decoreba. Entendeu? Então vamos lá. Presta atenção nisso. Vai. Vocês viram a situação que se tornou o país. Bolsonarismo não é essa educação toda, não. Vocês sabem disso. Militarismo não é exemplo para todo mundo. Se fosse exemplo, o que vocês iam dizer do Girão? Que exemplo o Pazuello passou para o Brasil? Que exemplo o Luiz Eduardo Ramos passou? Qual é o exemplo do próprio Bolsonaro? Qual foi o exemplo dos militares, do almirante que pegou joias de valores de milhões? Que exemplo é esse do Mauro Cid? Que exemplo é o Pazuello? Que exemplo é o Mourão? Eu pegar exemplo desse camarada, não. Lá no tempo atrás, eles colocaram a ideia, os militares colocaram a ideia da ditadura militar, de que militar é mais disciplinado, militar é mais inteligente, militar é mais honesto. Vocês viram que, olha a canalice do governo Bolsonaro, cheio de militares, o pior governo que já existiu. Então por aí vocês tiram. Não é uma casta superior. Ninguém é superior a ninguém. Ninguém é superior a ninguém. Então tirem essa ideia.
Disciplina é ótima, é boa, se ajuda a disciplinar, tudinho, mas doutrinar, não.